A paz do Messias chamado Cristo, para todos vocês que me seguem no canal do YouTube. E para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia Sagrada ela tem 67 livros e eu já li a Bíblia por completa. E agora eu venho relendo mais uma vez, começando do livro de Gênesis até o Apocalipse, para que vocês venham entender que Jesus ele é o Messias e que Deus ama a obediência a Ele e que Jesus também manda o obedecer todos os mandamentos. Eu espero que vocês assistam todos os vídeos que eu vou me dedicando para trazer a mensagem para vocês todas as madrugadas. Fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus e vamos ler juntos. Amém, igreja? Vamos lá. Livro de Gênesis, capítulo 1. A gente vamos ler a criação do mundo e a formação de todos os seres da terra. Capítulo 1, Gênesis, versículo 1. No começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus se movia por cima da água. Irmão, o Espírito Santo de Deus ele se movia por as águas porque não tinha onde morar, aonde habitar. Hoje ele tem, que somos nós, os filhos de Deus. Versículo 3. Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Porque Deus é luz, irmãos. Deus não é treva, Deus é luz. E fez a luz para que nós venhamos andar na luz e na verdade. Os filhos dele viessem andar na luz e na verdade. Por isso que ele fez a luz. Deus viu que a luz era tão boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então, versículo 6. Então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separar em duas partes. Versículo 7. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão. E a outra parte ficou do lado de cima, que é o céu. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu, aonde também tem água, irmãos. Meus seguidores, aonde também tem água, todos vocês que me seguem no canal do YouTube, no céu também tem água. A noite passou e veio a manhã, esse foi o segundo dia. Versículo 9. Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajuntem num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Aqui na terra, Deus ajuntou as águas num só lugar.
para que viesse a aparecer a porção seca, que é a terra. Versículo 10. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se havia ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom demais, muito bom. Deus alegre. Deus estava tão contente com a criação no começo, da formação. Estava tão alegre, tão feliz, contente com tudo que fez. Mas hoje, nessa época, Deus não está alegre. Deus não está feliz porque Ele quer que todos o louvem, todos o adorem, todos o obedeçam. Mas enfim, nem todos o adoram, enfim, nem todos obedecem. Versículo 11. Em seguida ele disse que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. Deus formando tudo e pensando em nós. Deus criando tudo e pensando em nós. Como nós iríamos sobreviver, como nós dependemos dele para sobreviver. Nós dependemos de Deus. Você que é obediente e você que é desobediente também precisa de Deus. Se arrependam, volte para o teu Criador e meu Criador. Volte. Não fiquem aí parados. Não fiquem aí murmurando. Não fiquem aí tristes pelos cantos, preocupados. Saiba que tu tem um Deus Todo-Poderoso que fez tudo e ainda faz tudo na vida de qualquer um ser humano que Ele criou e Ele fez para o adorar e para o obedecer e temê-lo. Versículo 12. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. Deus viu que o que ele tinha feito era bom demais. Bom demais aos seus olhos, a sua sabedoria, a sua inteligência. Deus viu que era tudo bom e tudo perfeito para o ser humano entender, compreender, para a sua imagem e semelhança, entender e compreender que tudo que ele fez é bom e perfeito. Versículo 13. A noite se passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então Deus disse, versículo 14, então Deus disse que haja luz no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Versículo 15. Essas luzes brilharam no céu. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Tudo perfeito, tudo bonito, tudo uma maravilha. Tudo uma maravilha. Versículo 16. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus fez o sol para governar o dia. Deus fez a lua para governar a noite. Tudo obedece a Deus. Tudo obedecem a Deus.
Tudo ele fez, tudo ele formou, tudo ele criou para o obedecer. Tu, ser humano, tu foi feito para obedecer a Deus e temer a Deus. Versículo 17. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governar o dia e a noite, e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom demais. Deus fez tudo perfeito e não se arrependeu de nada. Deus fez tudo e não se arrependeu de nada no começo. No começo, Deus fez tudo e não se arrependeu de nada. No 19, então a noite se passou. E veio a manhã, esse foi o quarto dia. Versículo 20. Depois Deus disse que as águas fiquem cheias de todos tipos de seres vivos e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas, e criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom demais. Muito bom. Uma maravilha. Aos olhos de Deus, uma maravilha, um paraíso. Tudo lindo, tudo perfeito. Tudo, cada coisa em seu lugar. Cada coisa em seu lugar. Deus fez o dia. Deus fez o dia para que nós venhamos entender, compreender que Ele pode tudo. Que nós temos que o obedecer e o adorá-lo. Toda a terra louvem, toda a terra adorem, toda a terra glorifiquem. Vocês sabem o que eu estou dizendo? Que todos os moradores da terra louvem a Deus. Todos os moradores da terra obedeçam a Deus. Todos os moradores da terra glorifiquem e adorem o santo nome de Deus. Versículo 22. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em números e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. Deus falando, e tudo obedeceu. Tudo obedeceu. Tudo. Nada foi desobediente a Deus. No começo, nada desobedeceu a Deus. Nada foi desobediente de tudo aquilo que Ele criou, de tudo aquilo que Ele formou. Versículo 23, a noite então passou e veio a manhã. Esse foi o quinto dia. Versículo 24. Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais domésticos, selvagens, e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Tudo foi lindo. Tudo se formou pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? É o Messias, é o Salvador de toda a humanidade.
Versículo 25. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie. Os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom demais. Tudo perfeito. Até os animais obedecem a Deus. Até os animais, os peixes dos mares, os peixes dos rios, tudo obedece a Deus. Tudo obedece a Deus. Seres humanos, nem todos querem obedecer. Nem todos obedecem a Deus. Nem todos. Mas ele diz que toda a terra o adorem, levantem suas mãos e o adorem. Toda a terra entenda, compreenda que ele é Deus, que ele pode tudo, que ele fez tudo, que ele faz tudo. Aleluia, glória a Deus, glória ao Messias chamado Cristo Jesus. Versículo 26. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Ei, Deus deu poder para a sua imagem e sua semelhança. Deus não deu poder a animais, não, mas Deus deu o poder a seres humanos, a sua imagem e a sua semelhança, aquele que foi formado do pó da terra para o obedecer, para ser obediente a ele. Deus deu o poder. Entenda, compreenda, você é a imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança de Jesus. Você tem mãos, Jesus tem mãos. Você tem olhos, Jesus tem olhos. Você tem mão, Deus tem mão. Você tem olhos, Deus tem olhos. Você tem pé, Deus tem pé. Você tem tudo que Deus tem. Compreenda. Você foi formado do pó da terra. Nós fomos formados. Somos imagem e semelhança de Deus. Não deem ouvidos a pessoas que dizem que é mestre, que é estudado, que compreende a Bíblia, mas não entende de nada. O Antigo Testamento, ele diz que nós seres humanos, fomos feitos parecidos com Deus, somos a sua imagem e sua semelhança. Versículo 27. Assim Deus criou os seres humanos, ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Você entende que você é a imagem de Deus? Você é a semelhança de Deus? Você é a imagem de Jesus? Você é a semelhança de Jesus? Você deve obedecer a Deus e o adorá-lo. Versículo 28. E os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Versículo 29. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Deus deu tudo para nós se alimentarmos. Nós necessitamos de Deus, nós precisamos da ajuda de Deus. Compreendam, entendam. Mas, versículo 30.
mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. Versículo 31. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom demais. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o sexto dia. Irmãos, vocês que já me seguem no canal do YouTube, peço a vocês que assistam todos os vídeos que vou gravando agora, que eu vou passando para que vocês venham entender, compreender melhor. A Bíblia Sagrada, você é imagem e semelhança de Deus, de Deus. Você foi feito para obedecer a Deus, ser obediente, ser agradecidos a Deus. Entendam, compreendam. Já li a Bíblia todinha por completo. E agora, voltei de novo a ler de novo ela de novo. E nunca vou deixar de ler. Porque a Bíblia, ela não é um desenho animado, ela não é um conto de fadas, não é. Ela é um mapa. Ela é um mapa. Ela é um tesouro escondido. A Bíblia. Ela é a bússola do piloto. Ela é a bússola. A Bíblia Sagrada, ela é um tesouro escondido, irmãos. Para vocês que já me seguem no canal do YouTube. Eu vou continuar todas as madrugadas, lendo e passando para vocês o entendimento e o conhecimento. Deus fez tudo para que o obedeça. Deus fez tudo para o obedecer. E tudo obedece à voz dele. Tudo obedece. Os animais da terra, os peixes dos mares obedecem a Deus. Deus fala, eles ouvem e obedecem. E tu, ser humano, Deus fala e tu desobedece. Volta enquanto é tempo. Volta. Volta. Volta, porque Deus não quer que tu se perca. Deus não quer que tu se perca. Deus quer te salvar. Deus quer te salvar, te proteger e te dar livramentos. Volta enquanto é tempo. Li o capítulo 2, li o capítulo 1. O capítulo 1 de Gênesis, ele tem 31 versículos. Vou ler agora o capítulo 2, para que vocês venham entender. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 1. Assim terminou a criação do céu e da terra. E Deus criou tudo perfeito. Tudo perfeito. Assim terminou a criação do céu e da terra. E tudo o que há nele foi Deus que fez. Foi Deus que formou. Tudo que existe aqui na terra, neste mundo, foi Deus que fez. Para o obedecer. Versículo 2. No sétimo dia Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. A sua obra foi grande. Deus contemplou tudo, contemplando, fazendo e contemplando. Tudo. Tudo lindo, tudo bonito, tudo perfeito. Um paraíso.
Versículo 4. E foi assim que o céu e a terra foram criados. O jardim do Éden. Versículo 5. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não havia brotado nem capim, nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas e não havia ninguém para cultivar a terra. Mas, versículo 6, mas da terra saía uma corrente de água que regava o chão. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim ele se tornou um ser vivo. Um ser vivo. Você foi feito do pó da terra, parecido como Deus. Deus soprou o Espírito, o fôlego de vida ele deu a nós. A nós. Para nós entender, compreender que ele é Deus e que nós fomos feitos para o obedecer. Então, aconselho tu que está aí fazendo o que quer, pensando o que quer, volta. Volta. Abandona tudo e volta para o teu Criador. Obedece a Ele. Versículo 8. Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. Esse homem, ser humano, se chama Adão. Versículo 9. O Senhor fez com que ali crescesse árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Deus fez as duas árvores para que o homem que foi feito sua imagem e semelhança do pó da terra escolhesse o que ele queria: vida eterna ou morte. Então, trazendo para hoje, agora, Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, o Messias, que Jesus ele é o Messias, ele é a árvore, ele é a videira verdadeira que dá vida a nós. E sem ele nós não podemos fazer nada. Nós temos que escolher Jesus para herdarmos a vida eterna. Temos que crer no Evangelho, temos que acreditar na palavra de Deus, temos que aceitar, mudar de vida e se batizar para herdar a vida eterna. Mas nós temos que obedecer até o fim. Versículo 10. No Éden nascia um rio que regava o jardim e que, saindo dali, se dividia, formando 4 rios. O primeiro é o Pisson. O primeiro rio que passa pelo Éden é o Pisson, que rodeia a região de Avilã, onde há ouro. Versículo 12.
o ouro dessa região é puro, e ali também há um perfume raro e pedras preciosas. Versículo 13. O segundo rio se chama Gion. Ele dá volta por toda a região de Cuxi. Versículo 14. O terceiro rio é o Tigre, que passa a leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Deus colocou o homem chamado Adão, que foi feito sua imagem e sua semelhança, no jardim do Éden para cultivar, para plantar, para trabalhar. Cultivar, trabalhar e fazer plantações no Éden. E no versículo 16 diz que e o Senhor Deus deu ao homem a seguinte ordem: Adão, Adão, pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim. E no versículo 17, Deus diz para Adão, a sua imagem e sua semelhança, que foi o primeiro ser que foi feito do pó da terra, disse: Adão, meu filho, você só não deve comer menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Deus avisou Adão que não comesse, que senão ia morrer. Deus disse: Adão, me obedeça, meu filho, me obedeça. Eu quero te livrar da morte, das doenças, das enfermidades. Eu quero te livrar, portanto me obedeça. Se você me obedecer, se for obediente a mim, você não vai adoecer, envelhecer e morrer. Você não vai. Mas você vai viver eternamente. Me obedeça, meu filho. Deus pede para que Adão o obedeça. Que não coma daquela árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Versículo 18. Depois o Senhor Deus disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. A Eva, a mulher, Deus formou ela para ser a disjuntora dele, companheira dele, que esteja do lado dele para se dedicar a ele. Deus fez Eva. E no versículo 19, Deus disse: depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem, para que pusesse nome neles, e eles ficaram com o nome que o homem lhes deu.
Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Sabe, irmãos, a, a companheira que Deus fez para Adão, uma mulher, a Eva, para que ela viesse ser o consolo para ele. Para quando ele estivesse cansado, ela o animasse, ajudasse. E ela também da mesma forma, para que quando ela estivesse cansada, angustiada, ele a ajudasse ela também. Deus fez tudo isso pelo ser humano. Pelo seu filho chamado Adão. Em versículo 21. Então, o Senhor Deus fez com que o homem, chamado Adão, caísse num sono profundo. E enquanto Adão dormia, estava dormindo, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. A primeira cirurgia que Deus fez no ser humano, a primeira cirurgia foi ter tirado a costela do homem, do seu filho, do seu primeiro filho, sua primeira criação, e ter feito a mulher chamada Eva, para estar do lado dele, o apoiando e o ajudando, sendo carinhosa e amorosa, dedicada ao homem chamado Adão. No versículo 22, dessa costela do homem chamado Adão, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou ao homem, chamado Adão. O versículo 23, porém, então o homem disse: agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem e fez uma mulher. Versículo 24. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Já li o capítulo 2. No capítulo 2 tem 25 versículos. 25 versículos. Agora eu vou ler para que vocês venham entender o capítulo 3. A desobediência do primeiro casal. O que foi que causou? Que diz assim. Versículo 1. Porém a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: Eva, é verdade que Deus mandou que vocês
não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Porém, Eva olhou para a cobra falando com ela, a serpente, e disse, a mulher respondeu, Eva respondeu, podemos comer as frutas de qualquer árvore. Versículo 3. Menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Eva disse que Deus tinha dito que não pudesse nem tocar, que eles não podiam nem tocar na árvore, porque senão morreriam, quanto mais comer. Mas a serpente, a cobra, ela enganou Eva. Ela disse no versículo 4, mas a cobra afirmou, vocês não morrerão coisa nenhuma. Aqui no versículo 4 a gente vimos que a cobra disse que Deus é mentiroso, que Deus estava mentindo, não estava falando a verdade, que elas não iriam morrer se tocasse. Mas está se falando morrer tanto no físico como no espírito. Que Deus disse, não toque, não coma. Se você tocar, vai morrer. Se comer, vai morrer do mesmo jeito. Me obedeçam. Versículo 5. Então Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Disse a serpente. Disse a serpente, a cobra. Ela disse que Adão e Eva, se comessem, não iriam morrer. Os olhos iriam se abrir. Mas Deus já tinha dito, Adão, Eva, não comam dessa árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não comam. Nem toque, porque se você tocar e comer, vai morrer. Ela dá o conhecimento do bem e do mal, mas não tem vida nela. Não tem vida nela, tem a morte. Não toquem e não comam. Me obedeçam. Mas aqui a serpente chamada cobra, ela mente. Essa serpente é Satanás. Esta cobra é Satanás, que é a mesma revelação do livro de Apocalipse, chamada de dragão. E no versículo 6, ela diz, a mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou, como seria bom ter entendimento, e aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento,
os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueiras para usar como tangas. Estavam nus, eles tinham visto que estavam nus. Versículo 8. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? Deus disse: Adão, Adão, meu filho. Não responderam. Ele não respondeu, porque já estava desobediente, já tinha desobedecido. Onde você está? Adão, porém, respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Versículo 11. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer? Adão, meu filho, por acaso você comeu, você me desobedeceu? Você me desobedeceu. Versículo 12. O homem disse: a mulher que me destes para ser a minha companheira, me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: Eva, minha filha, por que você fez isso? Então Eva respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Versículo 14. Aí vem o castigo por a desobediência. O castigo pela desobediência. Desobedecer a Deus não é bom. Não é bom desobedecer a Deus. É bom ouvir a voz de Deus e obedecer. Então, no versículo 14, então, o Senhor Deus disse à cobra: por causa do que você fez, você será castigada entre todos os animais. Só você receberá esta maldição. Maldita! Maldita, só você receberá essa maldição. De hoje em diante você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Versículo 15. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigos a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. A descendência da mulher é o Messias. Como eu falei para vocês, que vou provar para vocês dentro da Bíblia Sagrada, que Jesus, ele é o Messias, o Salvador de toda a humanidade. Está se falando desse descendente
que é o Messias, o Salvador da humanidade, que vai pisar na cabeça da serpente. Versículo 16. Para a mulher, Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez. E com muita dor você dará à luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com o seu marido, e ele a dominará. Versículo 17. E para Adão, Deus disse o seguinte: Adão, meu filho, você fez o que a sua mulher pediu. Você foi desobediente a mim, meu filho. Então Deus disse. E para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Por causa da desobediência do homem chamado Adão, filho de Deus, o sofrimento, a angústia, o trabalho pesado, ele teria de fazer. Versículo 18. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento, isso até que você volte para a terra, pois de lá você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez, por causa da desobediência. Você foi feito de terra, Adão, meu filho. Eu te fiz do pó da terra. E por causa da sua desobediência, você vai virar terra mais uma vez, que é o nosso corpo. Essa casa aqui, ó, vai ter que virar terra outra vez. Essa terra aqui, esse corpo aqui é terra, foi feito da terra e vai virar terra mais uma vez. Mas o espírito não. O fôlego de vida não, ele vai para Deus. Nós nunca morremos. Eu vou provar tudo isso para vocês dentro da Bíblia Sagrada. O espírito de nós nunca vai morrer. Mas o corpo que foi feito do pó da terra, ele vai ter que descer terra, vai ter que descer para a terra mais uma vez, vai ter que se virar terra de novo. Vou provar para vocês tudinho dentro da Bíblia Sagrada que Jesus, ele é o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Vocês fiquem assistindo esse vídeo todas as vezes quando eu postar o vídeo, para que vocês venham entender e compreender melhor que Jesus, ele é o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Versículo 20. Então o Senhor Deus disse o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Deus queria que o Adão e Eva, o seu filho, a sua primeira criação, feita do pó da terra, a sua imagem, a sua semelhança, ele queria que ele comesse do fruto da árvore da vida para que vivesse eternamente. Não queria que ele comesse a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, Deus não queria não. Deus queria que ele vivesse eternamente. Esse é o dom de Deus agora através de Jesus Cristo, o Messias, chamado de Jesus Cristo, o Filho de Deus.
Aleluia! Só através dele agora nós creamos no Evangelho e se batizamos e permanecemos e sendo fiéis e o adorando até o final das nossas vidas, para que nós venhamos ter vida eterna. Somente Ele é quem pode nos dar vida eterna. Versículo 22 mais uma vez. Então o Senhor Deus disse o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Versículo 23. Pois o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra, da qual havia sido formado. Por que Deus expulsou? Porque foi desobediente. Nenhum desobediente subirão para a glória. Nenhum dos desobedientes subirão para a glória. Estou te provando dentro da Bíblia. A desobediência, ela leva à morte. A desobediência faz tu pecar, faz tu errar, faz tu fazer tudo de errado e te leva à condenação da morte eternamente. Mas a obediência agora, ela vai te levar até o Messias chamado de Cristo e tu vai herdar vida eterna. Se tu obedecer. Versículo 24. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dá voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Essa árvore da vida é Jesus de Nazaré. Essa árvore da vida é o Emanuel, Deus conosco, presente na terra. Essa árvore da vida é o Messias, o Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário por toda a humanidade. Então todos se arrependam, assim como João Batista disse: arrependei-vos dos vossos pecados. Creiam no Evangelho, acreditem e se batizem. Eu vos batizo com a água para o arrependimento, mas no meio de vocês já está um que é muito maior e muito mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno nem de desatar. Mas ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Na sua mão ele tem a pá. E colherá o trigo no seu celeiro, e a palha ele queimará no fogo que nunca se apagará. Você sabe o que é a palha, né? A palha são os ímpios. A palha são os ímpios, os desobedientes. A palha são os ímpios e os desobedientes e os incrédulos. Esses serão queimados e jogados no fogo eterno. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Agora, amanhã eu vou dar continuidade do capítulo 4. Eu já li o capítulo 3, agora vou ler o capítulo... Agora não, amanhã vou ler o capítulo 4. Até chegar à conclusão mais uma vez. Sempre vou gravar os vídeos para que vocês venham entender e compreender que Jesus ele é o Messias, o Salvador de toda a humanidade e que somente os obedientes é quem subirão para o
céu. Agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo. Amém.